É a primeira leitura da liturgia que a igreja coloca neste dia. Atos dos Apóstolos 19, capítulo 19, de 1 a 7. O Atos é logo depois dos Evangelhos. De 1 a 7. Amém? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer sabemos quem é o Espírito Santo. Então, que batismo recebestes? Eles disseram: o batismo de João. E Paulo explicou: João batizou com o batismo de conversão, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhe impôs as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram, ao todo, uns 12 homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos muito agraciados porque o mês de junho nós celebramos o mês do Sagrado Coração de Jesus. E mais do que nunca aqui na Tenda, a Tenda é uma comunidade missionária consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Mas no mês de junho também, esse ano, nós estamos tendo a graça de o dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da ressurreição de Jesus, nós celebrarmos o mês também da vinda do Espírito Santo. As leituras da liturgia toda já vai nos dando pistas de que vai acontecer Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias depois da ressurreição de Jesus, depois da Páscoa. E a igreja, ela caminha pela unção e pela ação do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos ver algumas leituras que irão nos motivar, assim como os discípulos, os apóstolos de Jesus, a pedirem, a crerem, se deixar guiar e dar testemunho desse Espírito Santo de Deus. Porque às vezes nós somos como Apolo. Às vezes nós sabemos, rezamos sobre o Espírito Santo, mas nós sabemos muito pouco de quem é a pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, mas nós não sabemos a ação, para que ele é na nossa vida, qual o significado desse derramamento do Espírito sobre nós, e até mesmo sobre esse falar em línguas. Às vezes aqui no louvor acontece, e às vezes pessoas ficam meio assim. Então nós precisamos conhecer esta ação do Espírito Santo de Deus, que é Deus, que foi dado por Deus, por Jesus, para cada um de nós. Nós vimos toda aquela caminhada de Jesus, e antes de partir, Jesus fazia promessas, não é mesmo? Vou derramar sobre você
Espírito Santo, Ele nos dará força, não tenhas medo. Jesus foi dando pistas. Depois da ascensão de Jesus, que nós celebramos ontem, antes da ascensão de Jesus, Jesus chamou os discípulos, os apóstolos, e deu a eles autoridade. E Marcos, nós vamos ver, se você tiver sua Bíblia, se quiser ir marcando para depois você estudar em casa, você vai ver que tudo está dentro do contexto bíblico. Marcos 16, 14. Jesus chama os 12, dá autoridade no Espírito Santo de pregar, de anunciar, de expulsar demônios. E ele ainda fala assim, ó, se beberem algum veneno, vocês não vão morrer. Mas se vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Logo depois, em Atos dos Apóstolos 1, no versículo 8, Jesus, ele promete o Espírito Santo de Deus. Jesus fala assim, depois da ascensão dele, que nós vimos ontem na igreja: não vos afasteis de Jerusalém, permanecei aqui, porque virá sobre vós uma força. Essa força é o Espírito Santo. E esta força fará que vocês dêem testemunho de mim. Por quê? Porque os discípulos, os apóstolos, eles ainda não tinham recebido esse derramamento do Espírito Santo. Tanto é que depois da morte de Jesus, eles se esconderam. Eles ficaram acuados. Ninguém ouvia muito falar sobre aqueles de Jesus. Pedro, o primeiro papa da igreja, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro se escondeu. Quem estava aos pés da cruz quando Jesus foi morto, crucificado? Quem desceu o corpo de Jesus? Somente um. Aquele a quem Jesus amava. Estava lá Maria e estava lá João. E cadê os outros que caminhavam com Jesus? Cadê todos aqueles que no alto, lá no Monte das Oliveiras, diziam assim: Jesus, nós te seguiremos, aonde quer que tu vás, nós estaremos contigo. E Jesus sabia que eles não iam estar. Tanto é que muitas das vezes Jesus falava com eles: não sabeis o que dizeis. Vocês são capazes de entender hoje, mas depois vocês vão entenderem. Depois disso tudo, ficaram aquele povo recuado. Embora sabia o que Jesus queria, mas eles não tinham força, eles não tinham o ânimo, a coragem de anunciar fervorosamente Jesus, e tampouco dar testemunho de Marcos, esse evangelho que nós vimos. Testemunho de quê? De curar os enfermos, de libertar os cativos, de expulsar demônios, de tomar veneno e não morrer. Eles não tinham entendido ainda, mas eles estavam lá. Nessas aparições de Jesus, ao longo da sua ressurreição, Jesus foi confirmando para eles tudo aquilo que Jesus tinha anunciado para eles. Isso foi encorajando eles. Mas não encorajando a ponto de fazer aquilo que eles tinham recebido a autoridade de fazer. E nós também somos iguais a esses. Porque nós temos o Espírito de Deus, nós temos a graça de Deus em nós, mas ainda nós não fazemos aquilo e deixamos o mover do Espírito em nós fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Mas aí Jesus aparece: não vos afasteis de Jerusalém, porque virá sobre vós uma força. Quem é essa força? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Em Atos 2, acontece o grande dia, a qual nós vamos celebrar de sábado para domingo, o dia de Pentecostes. O que acontece naquele dia? Naquele dia estavam todos reunidos no mesmo lugar em oração, porque Jesus já tinha dado a ordem em Atos 1, falando para eles perseverarem na oração, não afastar dali.
Eles estavam sabendo que Jesus ia derramar o Espírito Santo, a promessa. Eles ficavam lá clamando: Jesus, cumpre a tua promessa em nós, cumpre a tua promessa na nossa vida, derrama o teu Espírito sobre nós, porque nós estamos enfraquecidos. Nós precisamos deste fogo sobre nós para darmos testemunho daquilo que o Senhor quer que nós damos. E oração, oração, muita oração. Não tem quando aqui nós damos a mão e começamos a cantar e clamar e pedir: Senhor, derrama do teu Espírito em nós, porque nós precisamos. Era mais ou menos isso ou mais. E aconteceu que Deus abriu o céu e derramou do Espírito Santo sobre eles. E todos os que estavam lá, sem exceção, estava também Nossa Senhora, todos que estavam lá receberam o Espírito Santo. É lindo o texto que fala que repartiram sobre eles como línguas de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo queria atingir cada um deles. Tinha lá pessoas de todas as línguas, raças, tinha lá pessoas de todos os jeitos também, mas todos entenderam, todos receberam esta graça e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo queria que eles falassem. Logo depois desse derramamento do Espírito Santo, eles entenderam muito bem. E o que aconteceu? Atos 3. Depois que todos foram cheios do Espírito Santo, Pedro, aquele que foi instituído o primeiro Papa da igreja, aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, aquele que correu da morte, aquele que disse que ia ser crucificado junto com Jesus, mas aquele que se escondeu, foi cheio do Espírito Santo e saiu de lá e não foi para casa se esconder. Pedro saiu de lá e foi para o meio do povo, porque o Espírito impeliu o coração de Pedro. E aquilo que o Senhor Jesus tinha falado para Pedro, confiado a Pedro, veio à tona do seu coração. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Aquilo veio à tona do seu coração, por quê? Porque o Espírito Santo queimou o coração de Pedro. E Pedro, sem microfone, sem recurso que hoje nós temos, Pedro pregou fervorosamente o nome de Jesus. E Pedro converteu 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Pela ação do Espírito Santo de Deus, meu amado, nós precisamos receber esta unção de Deus na nossa vida, porque dentro da nossa casa, às vezes, tem 5 pessoas, nós não conseguimos converter elas. Verdade ou mentira? Às vezes, onde nós estamos, tem cerca de 20 pessoas incrédulas, e nós não conseguimos fazer com que esse coração se abrace na graça de Deus. E eu falo para você, se o seu coração não estiver ardido no fogo do Espírito Santo, não vai acontecer nenhuma conversão. Aconteceu porque Pedro recebeu o Espírito Santo e foi dar testemunho daquilo que o Senhor queria na vida dele. O que Deus quer para você? O que Deus tem para você? Talvez você ainda não deixou o Espírito Santo te impelir de tal modo para que você dê testemunho daquilo que o Senhor quer fazer através de você na vida dos outros. Porque o Espírito Santo não é nos dado para ficar dentro de casa, vendo televisão, assistindo novela, Big Brother, e aí vai para frente. O Espírito Santo é derramado, é dado para que vá e produza frutos. Isso que aconteceu com a vida de Pedro. E Pedro encontra com João e vão até o templo, cheio do Espírito Santo ainda. Mas como é que ele se mantinha? Pedro, em Atos 3 também vai falar, eles mantinham-se unânimes em oração. Aquilo que aconteceu em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, não ficou só naquele momento, não. Eles oravam insistentemente e
Santo, eu necessito dessa força, porque o Espírito, ele move. Ele move dentro de cada um de nós. Eles perseveraram na unção do Espírito Santo e clamavam juntos também, porque é muito bom, foi muito bom aquilo que eles experimentaram. E quando a gente come algo muito bom, quando a gente bebe algo muito bom, quando a gente experimenta algo muito bom, a gente quer isso, a gente quer mais. E eles queriam mais, e cada vez mais eles buscavam. Pedro encontra com João. Vão para um lugar, chega lá, tem um paralítico. O paralítico vai e olha para eles e pede dinheiro. Pedro fala: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta, te coloca de pé e anda. Aquele paralítico levanta e sai caminhando. Por que Pedro Por que Pedro realizou esse milagre? Porque ele estava cheio do Espírito Santo e tomou posse daquilo que Jesus deu para eles antes, autoridade. Se creres, farás milagres maiores do que esse que eu faço. Porque eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar e vão encontrar inúmeras realidades. E se vocês tiverem fé, tiverem a graça do Espírito Santo, vocês vão fazer milagres maiores do que esses que eu faço. Isso não foi promessa de um homem. Isso foi promessa do próprio Jesus. Você crê na ação de Deus? Você crê na promessa de Deus para a sua vida? Crê? Então é preciso ver milagres. É preciso ver milagres. Outra passagem. Daí, junto aos apóstolos, Atos 5:12. Estes saem para caminhar, encontram uma multidão de gente. Quer ver? Vamos pegar para a gente ver. E esses, todos os lugares que passavam, porque eles eram cheios do Espírito Santo, as pessoas vinham até eles. É claro que teve as perseguições, como teve também com Jesus. Mas através do testemunho deles, da oração deles, e porque Deus ia confirmando através dos milagres, dos sinais, dos prodígios, as pessoas elas vinham até eles, os apóstolos. Isso foi fortalecendo o ministério deles. E eles encontraram diversas situações como nós também encontramos na nossa caminhada no dia a dia. Muitos eram os sinais e os prodígios que se realizavam entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Muitos eram os sinais que se realizavam pelas mãos dos apóstolos. Por eles mesmos eles tinham autoridade? Não. Pela força deles eles tinham autoridade? Não. Eles só tinham autoridade porque o Espírito Santo de Deus estava com eles. Vocês veem, com todo respeito, mas é uma situação que a gente vê, aquele pastor, apóstolo na televisão, metendo lenço. Eu sou o senhor Valdomiro. O senhor Valdomiro, ele pega o lenço e coloca o lenço sobre a pessoa e a pessoa se diz curada. Lá em Atos dos Apóstolos 19:11, vai dizer que Paulo era um perseguidor de cristão, né? Todo mundo conhece a história de Paulo. Paulo recebeu o poder e a unção do alto, porque Paulo não esteve com Jesus pessoalmente. Paulo foi batizado no Espírito Santo, caiu por terra e se levantou um outro homem, um novo homem. E foi dando testemunho de Jesus Cristo e foi abastecendo aquilo que dentro dele gerava força, que era se manter em oração na presença de Jesus e fazendo a vontade de Deus. Paulo andava e de repente muitos coxos, cegos, aleijados, endemoniados, eram muitos e ele não dava conta. Então as pessoas pegavam, colocavam a mão sobre Paulo e as pessoas eram curadas. Esse
lencinho aí que o senhor Valdomiro usa, as pessoas pegavam e colocavam em Paulo, e pelo suor, pela transpiração, porque ele era tão cheio da unção de Deus, que pegavam, tiravam dele e colocavam sobre lepra, sobre cegueira, sobre pessoas que não andavam, e as pessoas eram curadas. E não eram curadas emocionalmente, que na hora assim de uma oração, eu fui curada. Não, era milagres, era prodígio, era sinais que a gente via assim, o coxo se levantar, o paralítico andar, uma pessoa de lepra colocar assim, imediatamente a pele ficar sarada. Era a ação de Deus, era a unção do Espírito Santo de Deus. Meu amado, esses sinais acompanharão aqueles que creem. E se você crê, você também é um que pode ser como Pedro, que pode ser como Paulo, que pode ser como os outros que caminharam com Jesus e que também receberam esta autoridade e esta ação do Espírito Santo. O que é um homem sem o Espírito Santo de Deus? O que é a igreja sem a ação salvífica do Espírito Santo de Deus? Muitas pessoas amornam na fé porque deixam de lado a pessoa e a unção do Espírito Santo. Muitas pessoas não dão frutos porque não são cheios do Espírito Santo. Às vezes a pessoa até quer, às vezes a pessoa até tem fé, como Pedro caminhou com Jesus. Tinha fé, acreditava, via os milagres, caminhou lado a lado com Jesus. Não é porque a pessoa é má, não é porque a pessoa, não é nem questão às vezes de fé, mas é questão de não ser cheio, de não ser pleno do Espírito Santo de Deus, de não conhecer, de não aproximar, de não querer e de não tomar posse daquilo que o próprio Jesus conquistou e derramou sobre nós. Aí você fala assim: Márcia, mas eu até sou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os meus pecados, como é que eu vou fazer tanta coisa? Olha os exemplos daqueles que caminharam com Jesus, pecadores eles eram, mentirosos eles eram, fracos eles eram, mas tudo mudou na vida depois que receberam esta força, esta unção. Romanos 8:26 fala: o Espírito vem em auxílio à tua fraqueza. Então, se nós somos fracos, é só pedir o Espírito Santo de Deus. Ele vem em auxílio à nossa fraqueza. E esse é o tempo que a igreja está proporcionando essa semana inteira. Nós vamos viver a semana de fazer novena, de dedicar as nossas orações mais do Espírito Santo, de falar: Senhor, eu não mais quero ser igual, eu quero essa unção dentro de mim. O que eu faço para ter esse Espírito Santo? Pedro disse: convertei-vos, crê no Evangelho e receba o Espírito Santo de Deus. É uma condição para receber. Crer na palavra de Deus. Crer é tomar posse. Quando nós tomamos posse, nós cremos, nós vamos deixar que as coisas desocupem o lugar daquele que quer nos encher. Porque se nós ainda não estamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque algo está ocupando o lugar dele. Algo está ocupando o lugar do Espírito Santo. Porque eu sou batizado, você é batizado, nós somos batizados, nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas por que eu não consigo ver essa ação dentro de mim? Porque eu abafo o Espírito Santo de Deus dentro de mim com as minhas vontades, com as minhas vaidades, com as minhas próprias forças. E eu deixo de deixar que a força do alto se manifeste dentro de mim. Muito simples. Basta olhar: eu tenho caminhado no Espírito ou eu tenho caminhado com as minhas próprias forças? Com as minhas próprias forças eu vou caminhar, vou fadigar, vou cair, vou desanimar. No Espírito eu vou caminhar, eu vou lutar, eu vou ter perseguição, mas eu vou continuar na perseverança. O que o Evangelho fala hoje para
tem de coragem porque eu venci. Porque eu acreditei na vontade do meu Pai. Porque eu aceitei o projeto do meu Pai. Eu venci a tentação. Se eu venci a tentação, se eu derramei o Espírito Santo no coração de vocês, tem de coragem, porque vocês também são vencedores em mim. Chegou a hora de nós, como filhos de Deus, como cristãos que somos, batizados que somos, dar testemunho daquilo que Deus derramou em nós. Às vezes nós nos acomodamos muito, nós acreditamos muito mais no outro do que na nossa própria oração. Tem mais poder uma mãe para orar do que um filho, do que uma pessoa que nem conhece seu filho. Toma posse, você que é mãe, impõe a mão sobre os seus filhos, peça o Espírito Santo, reza: Senhor, tu me deste os meus filhos, não me deu desse jeito, eu te clamo o teu poder, a tua unção sobre a vida deles, cura, salva, liberta os meus filhos. Recebe de Deus essa autoridade, mas coloque em prática. Muitas das vezes nós conformamos com a situação que está ao nosso redor, mas nós não buscamos a força do alto, nós não buscamos essa coragem para aniquilar as forças do mal e tampouco rezar por cura, prodígios e milagres. Nós acreditamos até que se a Verônica rezar, Deus vai aceitar a oração dela. Mas se eu rezar, Deus não vai me ouvir. O mesmo Espírito que a Verônica tem, o mesmo Espírito que foi derramado no meu coração. A diferença está em quê? Que eu tomo posse, eu deixo ele mover dentro de mim, ou eu sei que ele está dentro de mim, mas ele fica quietinho lá. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele precisa ser adorado, ele precisa conversar. Não tem quando a gente acorda de manhã: Senhor, abençoa o meu dia. Eu já acordo assim: bom dia, Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo, me guia nesse dia que eu não sei o que vai dar. Eu só sei que eu vou precisar de força, vou precisar de coragem, que o Senhor possa me fortalecer, porque eu preciso de Ti. Vou para o banheiro e vem Espírito Santo, escovo o dente do Espírito Santo, e vou para o meu quarto e vem Espírito Santo, vou fazer o café e vem o Espírito Santo, porque eu preciso encher essa força do Espírito Santo. Eu preciso todos os dias me alimentar da força que vem do alto. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós deixamos o Espírito mover dentro de nós, nós vamos dar frutos. Que em Gálatas 5 diz: os frutos do amor, os frutos da paz, da bondade, da paciência, da benevolência. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, muito fácil saber se a pessoa é cheia do Espírito ou não. A gente não tem um ditado que fala que é pela árvore que conhece os frutos? Olha para uma pessoa, olha o exemplo da pessoa, olha o que a pessoa tem dado, que você vai saber se a pessoa está cheia ou não está cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, a pessoa que reza, fala que está cheia do Espírito Santo e vive capengando e não faz nada para edificar o reino de Deus, deve ser algum outro espírito, menos o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos, nesta semana, querer. Não é só essa semana, mas essa semana a igreja dá uma ênfase maior. A cada época a igreja vê a nossa necessidade, a liturgia, e Deus, ele age diante daquilo que nós precisamos. Esse é o tempo do Espírito Santo. Nós precisamos pedir esse derramamento do Espírito Santo. Primeiro, para crer em Jesus Cristo. Segundo, para dar testemunho de Jesus Cristo. E terceiro, para ser colaboradores na obra da evangelização e da salvação. Porque nós estamos caindo no mal do conformismo. A gente vê as coisas, boba, daquele jeito mesmo. É claro que tem o livre-arbítrio da pessoa, é claro que tem as escolhas da pessoa, mas às vezes nós precisamos desse discernimento também, até mesmo, e o discernimento é o dom do Espírito Santo. Mas a gente precisa rezar e buscar de Deus
e é o dom da ciência, que é o dom também de como lidar com aquela situação. Como eu posso fazer para eu transformar aquela situação. Não eu, mas o Espírito que está dentro de mim. A força que está dentro de mim para que eu possa melhorar aquela situação e dar testemunho de Jesus Cristo. O Espírito é dado para a evangelização. Ele não é dado para que nós ficamos gordos do Espírito Santo. Ele nos é dado para anunciar, para proclamar, para salvar almas, para salvar vidas. Vamos ficar de pé e vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos dê a graça desse derramamento do Espírito Santo. Atos 2:1. Estavam todos unidos em oração, pedindo, clamando. E aconteceu o derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós também estamos aqui no cenáculo de oração. Nós também estamos aqui porque nós cremos. Nós também estamos aqui porque nós estamos enfraquecidos. Como aqueles estavam enfraquecidos, nós também estamos aqui. Mas Deus prometeu algo para a sua vida, meu irmão. Deus prometeu algo para a sua vida, minha irmã. E é através desse clamor, é através desse derramamento do Espírito Santo, que você vai dar testemunho de Jesus Cristo, que você vai ser um bom marido, que você vai ser uma boa esposa, que você vai educar os seus filhos para Deus e não para o mundo, que você vai ser filho de Deus, que você vai ser cristão autêntico, que você vai ajudar o próximo, desde acolher, até mesmo rezar para que Deus opere um milagre na vida daquele seu irmão. É através desse derramamento do Espírito que você vai entender a proposta de Deus na sua vida, a dinâmica de Deus, o que Deus quer para mim. E eu preciso fazer aquilo que Deus sonhou para mim. Não é o outro que vai fazer para mim, mas eu preciso dar os passos. E é passo na fé. É passo na fé, é olhar para Jesus, é clamar a misericórdia, é pedir o auxílio divino, é que nós vamos conseguir. Porque sozinho nós vamos continuar do jeito que nós estamos. Coloca no seu coração e reza assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu preciso de Ti. Eu clamo pelo Teu poder na minha vida. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes os vales que eu tenho passado. Mas Tu sabes também da vontade que eu trago em minha vida. E hoje aqui, Jesus, eu te peço, derrama sobre mim essa mesma força que abrasou o coração de Pedro, de João, de Maria, de Tiago, e eles saíram anunciando, deram testemunho e fizeram milagres para isso acontecer por causa da unção do Teu Espírito Santo. Eu também me coloco
com teu Espírito. Abraça o nosso coração, Senhor. Incendeia a nossa alma com teu fogo. Batiza com teu Espírito. Enche, Senhor, como é esse dia derramado. Desce agora também. Desce, solta a sua voz. Solta a voz e presente, Senhor. Eu quero ser cheio. Eu quero, preciso, eu necessito de ti, Senhor. Senhor, com teu Espírito.